de Lavocast, de Lavocast. Olá, eu sou João de Lavor e está no ar o De Lavocast número 17. Network, fé e a nova economia da colaboração. Eu sou João de Lavor, nascido lá em Oroz. Sou o marido de Verônica, o pai de Emanuele, de Rosita, de Simone e de João Elton. E sou o avô de Lucas, de Lívia, de Beatriz e de Davi. E sou cristão sonhador. E estou aqui e tenho a grande honra de receber o meu irmão e amigo Ricardo Derer. E o Ricardo, ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Unifor e iniciou sua trajetória profissional em uma empresa familiar, o jornal O Estado, um dos veículos de comunicação mais tradicionais da cidade de Fortaleza. E eu quero aqui pedir a ele agora para ele continuar falando sobre ele, continuar se apresentando. Por favor, muito obrigado, seja bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço, meu amigo de Lavor, é uma honra estar aqui com você, participando desse podcast, a de Lavorcast, né, que você é uma referência de empresário, referência de amigo, estamos juntos aí na caminhada, na igreja, fazemos parte da mesma comunidade cristã, e quando ele me chamou para participar desse projeto, eu prontamente aceitei, porque eu tenho muito a aprender com ele, é uma referência, assim, é um escritor, é um empresário, é um contador, que é realmente uma referência no nosso estado, e para mim foi uma honra. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Derer, né? Eu sou empresário, sou publicitário, venho de uma caminhada no ramo da comunicação e de uns anos para cá, de 9 anos para cá, eu já tive algumas iniciativas, já tive algumas empresas, mas hoje eu estou com a minha empresa que hoje me gera meu maior patrimônio, minha maior renda, que é a Lupe Brasil. E também fui coordenador geral da AGE Fortaleza, Associação dos Jovens Empresários, e hoje estou como presidente da Câmara de Comércio e Indústria Ceará-Israel. Então estamos preparados aí para conectar empresários com as melhores iniciativas de inovação, tecnologia, mostrar o que há de melhor entre essas duas regiões e como os empresários podem se beneficiar desse nível de relacionamento internacional. Então, para mim é uma honra estar aqui com você. E eu tive o prazer de ontem e a posse do Ricardo. Muito obrigado, Ricardo, pelo convívio. A posse foi muito bem disputada, tinha gente do Nordeste todo aqui, representante das câmaras de comércio e indústria dos estados do Nordeste com Israel. Foi muito bom. Inicialmente eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, um agradecimento todo especial à FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Foi a nossa primeira cliente, viu, Ricardo? A primeira cliente da De Lavor Soluções Contábeis foi a FBNB e continua com a gente depois de 26 anos. Muito obrigado. E agora é nossa patrocinadora aqui no De Lavocast. Obrigado, muito obrigado para Rita Josina, a nossa presidente. A De Lavor Soluções Contábeis também, que há 26 anos vem transformando contabilidade em estratégia, e a De Lavor Editora e Educação Limitada, que difundindo conhecimento, ética e propósito em todo o Brasil. Network, fé e a nova economia da colaboração. No coração do estúdio Zona Media Marketing, o 544 Office, o De Lavocast recebe um convidado que une propósito, fé e visão de futuro, né? O Ricardo Derer é publicitário, empreendedor, é fundador da Lupe Brasil. E recém-nomeado presidente da Câmara Comércio e Indústria Ceará-Israel para a gestão 2025-2026. Mas, além dos títulos, Ricardo é um irmão em Cristo, membro ativo da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, em Fortaleza, a mesma comunidade onde eu e minha família congregamos há tantos anos. É também líder do Ministério IPG, pequeno grupo da IPNJ, Atos,
que reúne teatro e dança, no qual tenho a alegria de servir ao lado dele. E participante dedicado da nossa IPNJ, onde a fé se transforma em amizade, aprendizado e propósito de vida. Sua trajetória é um testemunho vivo de como a fé e o empreendedorismo podem caminhar lado a lado. Do ambiente dinâmico do jornal O Estado, onde iniciou sua carreira, até a criação da Lupe Brasil, que hoje conecta empresários dentro e fora do país. Ricardo Dré representa uma geração de líderes que entende que negócios são pontes e não muros. Neste episódio, conversaremos bem sobre networking inteligente e ético e como isso pode transformar vidas e economias. E sobre o papel da contabilidade estratégica e humana, como a que praticamos na Dilavô Soluções Contábeis há 26 anos, em Fortaleza, empresa que desejam crescer com propósito, procuram a Dilavô Soluções Contábeis. Entre números e relacionamentos, entre dados e dons, a mensagem é clara: a verdadeira prosperidade nasce quando conectamos pessoas, ideias e valores. Hoje o Dilavô Cast celebra não apenas o empreendedor Ricardo Dré, mas o irmão, o líder e o homem de fé que inspira outros a transformar trabalho em missão e sucesso em serviço. Porque, no fim, a boa gestão é também um ato de adoração e o network uma forma de comunhão. Bem-vindo, Ricardo. Ricardo, você saiu de um veículo tradicional de mídia para fundar uma empresa de networking internacional. Como foi essa transição do mundo impresso para o digital e do local para o global? Bom, foi um divisor de águas, né, na minha vida, porque eu venho de uma empresa familiar onde, com o tempo, eu descobri que o valor da comunicação não está apenas na questão da informação impressa, mas nas conexões que ela gera. Então, o que você pode fazer com isso? A partir de que momento que eu estou lendo uma notícia, ou que eu estou me debruçando sobre algo que vai me gerar conhecimento, como é que eu posso mudar a minha atitude com relação àquilo que eu estou lendo, né? Então, você sai do impresso, né, para os relacionamentos, do local para o global. E é isso que a minha empresa hoje ela faz. Ela conecta empresários que queiram se relacionar não apenas no Brasil e no mundo, mas que queiram ampliar a sua visão empreendedora, né? Que a Lupe ela nasceu justamente dessa necessidade de unir conhecimento com network para gerar negócios duradouros e de longo prazo. Tanto é que quando a gente leva os empresários para fora do Brasil, a gente leva para empresas que realmente estejam relevantes, que estejam na vanguarda, que realmente tragam uma solução, mas não a partir da implementação da tecnologia, e sim de uma cultura e de um mindset que pode transformar a realidade em que ele vive. Show de bola, muito obrigado. A Lupe Brasil conecta empresários em torno de experiências e negócios. O que você percebe como maior carência dos empreendedores brasileiros quando o assunto é gestão e planejamento? Geralmente, o que a gente percebe é que, assim, o empresário, principalmente o brasileiro, ele é muito bom e criativo. Mas ele tem dificuldade com planejamento a longo prazo. Né? Então, assim, uma vez a gente estava visitando uma empresa que é uma das maiores RHs do mundo. E ela falou justamente sobre o perfil do profissional brasileiro, que era a Mercer. Ela disse o seguinte: o brasileiro ele é criativo, ele é sociável, diferente do mercado americano, mas em compensação ele tem como é que eu posso dizer sem ofender? Ele tem a grande... Um dos pontos negativos que o brasileiro tem é de não assumir quando ele erra. Ele sempre tem assim, parece que ele gosta de terceirizar a culpa. Porque ele não leu ainda o Legado dos trilogia, a trilogia do João Dilavô. Isso. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele tem que ser mais analítico. Ele é extremamente criativo, sabe sair de uma situação assim de enrascada, mas ele precisa analisar os dados com qualidade. Ele precisa ter acesso à questão dos processos, melhorar os processos, melhorar a gestão da informação, que isso aí é algo que falta na questão do Brasil. E uma das coisas que a gente faz quando a gente leva o empresário para conhecer diferentes realidades de gestão
colocá-los eles com empresas que fazem essa união perfeita, essa combinação dos dados de unir cultura, propósito, mas acima de tudo, análise de dados e outra coisa também, meritocracia. Meritocracia. Meritocracia é uma coisa assim que as pessoas, a gente entende que lá o colaborador, por exemplo, nos Estados Unidos, ele veste a camisa. Ele veste a camisa e ele não troca de oportunidade a cada R$200. Aqui no Brasil, simplesmente o colaborador chega pro patrão e diz, olha, eu vi aqui que o cara tá me dando R$200. O que eu preciso a mais para poder... Você vai cobrir essa oferta? Então ele fica nessa negociação. E lá nos Estados Unidos, não. Se as pessoas entendem o propósito da empresa e tem um match, tem essa sinergia, e que ele entende que lá existe um plano de carreira para ele, ele vai longe. Porque ele quer perdurar. Por exemplo, na NVIDIA, que hoje é a empresa que é mais bem avaliada no mundo, os funcionários têm lá 20 anos de carreira, 30 anos de carreira. Muito bacana. Pergunta se eles querem ir para a Apple, para o Facebook, para qualquer outro. Não querem. Por quê? Porque existe um propósito, existe uma conectividade que realmente faz a diferença e é o diferencial nas empresas americanas. Muito bem. E então a maior carência não é de ideias, é de estrutura, né? De estrutura, de pensamento de longo prazo, né? É saber se planejar, para o cara não ficar limitado a apenas a realidade dele. Porque a intuição é muito bom, mas é limitada. Exatamente. Se você não souber analisar os dados, você não sabe onde você vai chegar. E o planejamento, ele não é luxo, ele é sobrevivência. Então, para a gente sobreviver nesse mercado tão competitivo, precisamos realmente planejar e executar, e monitorar, acompanhar para saber se a realidade está sendo como planejado, né? E tem tudo a ver com o papo de hoje, né? Exato, network e esse planejamento é muito adequado, né? Isso. Ricardo, a contabilidade consultiva, como a que a gente pratica lá na DeLavor Soluções Contábeis, também busca gerar insights estratégicos para os clientes. Você acredita que o contador moderno se tornou um conector de oportunidades? Eu acredito o seguinte, a gente visitou alguns escritórios de contabilidade por conta das imersões de negócio ao longo do nosso dia a dia, das imersões de negócio aqui no Brasil, e a gente entendeu que o contador ele deixou de ser um guardião de números, ele também se tornou um mentor de negócios. E isso é muito bom porque ele ajuda o empresário na solução de problemas e na decisão assertiva do que precisa ser feito no dia a dia da empresa. Então, para mim, na minha ótica, na minha visão, a profissão do contador, o empresário contador é um dos mais importantes para o empresário, porque ajuda ele a tomar decisões sábias, com relevância e com qualidade. Porque sem você enxergar os números, se você tem essa parceria que o contador, que a contabilidade proporciona, você simplesmente não consegue perpetuar o seu negócio, né? Exatamente. Nós nos sentimos, assim, estrategistas silenciosos por trás das grandes decisões, né? Contador... E é bom falar porque a gente está aqui com um dos maiores e relevantes escritórios de contabilidade que tem aqui do estado, e a DeLavor sempre esteve na vanguarda de unir essa ferramenta de contabilidade para que as pessoas possam entender a importância da gestão e da estratégia usando a ferramenta da contabilidade. Eles estão na vanguarda por conta disso. E nós optamos por essa contabilidade consultiva para traduzir entre os números e a visão empresarial. A nossa pretensão é ajudar você, micro e pequeno empresário, na sua visão empresarial. O que você quer de futuro? Como é que você quer realizar esse sonho de ter aberto um empreendimento, um negócio próprio, né? Então, tudo tem a ver com network, né? Tudo tem a ver com network, porque é o seguinte, os dados, eles mostram onde o negócio está. E o relacionamento, o network, eles mostram para onde o negócio deve ir. Então, isso é super relevante, você saber alinhar para poder criar uma expansão do seu negócio. É vital essa sinergia que você tem que ter de saber interpretar os dados, mas, acima de tudo, saber se conectar com pessoas. Porque tem empresário que acha que não precisa de Lavor. Se conectar com pessoas. Eu sou independente, eu não preciso chegar junto, eu acho que meu negócio não precisa de ninguém. Ninguém chega ao seu objetivo sozinho. Isso é um fato. É um fato, exatamente. Primeiramente, parabéns pela posse ontem. Gostou? Eu fui lá para prestigiar o meu irmão e amigo, né, Ricardo Dré,
como presidente da Câmara de Comércio e Indústria Ceará-Israel, né? Qual a principal ponte que você quer construir entre os dois ecossistemas empresariais, o brasileiro e cearense e o israelense? Bom, primeiro de tudo, eu venho de uma jornada associativista, desde a AGE, Associação dos Jovens Empresários, o que me permitiu entender qual a importância, e você sabe muito bem disso, qual a importância do associativismo para o setor produtivo, né? Como a gente pode se fortalecer. E quando surgiu essa oportunidade de presidir a Câmara de Ceará-Israel, eu entendi que tem tudo a ver, porque uma das caras... Israel, ela surgiu do nada. Se você tiver a oportunidade de ir para Israel, você vai ver que tudo lá é um deserto. Então, é uma nação que representa 2% da população, mas 11% do PIB mundial. Fora as várias contribuições que Israel deu ao longo do tempo. Tudo que nós temos aí com relação à tecnologia, a acesso à saúde, Israel é referência em diversos segmentos, principalmente nessa questão do agro, na questão de água, irrigação, fruticultura. Irrigada. Então tem muita coisa que a gente pode aprender com Israel. E startups aí à vontade. Israel é conhecido como Startup Nation. Então, assim, se você quer entender soluções, você tem que se conectar com Israel, porque é realmente uma nação próspera. A Câmara surgiu com esse propósito. Nós não estamos aqui para debater sobre religião ou política, apenas sobre falar de negócios. E se você é uma pessoa que busca se relacionar ou tem empatia por Israel e quer aprender mais, se conectar com empresários e ter um network de qualidade, venha conhecer um pouco da Câmara de Ceará-Israel, que você vai estar no lugar certo. Muito bem. Em 2017, eu tive a honra e o prazer de ir a Israel, eu e minha filha Emanuele, e nós fomos com o pessoal lá da nossa igreja presbiteriana Nova Jerusalém. Nós fomos 108 pessoas aqui do Ceará. Então, 108 pessoas lá... Isso foi em que ano, Lavô? Foi em 2017, novembro de 2017. Mas lá foi foi um turismo, né? Foi turismo. Pela Nova Jerusalém. E nós passamos 10 dias lá, fizemos Passo de Jesus, né? Que saímos de Belém até a tumba. Mas, enfim, eram 2 ônibus. Você se batizou no Rio Jordão? E me batizei no Rio Jordão, lá onde Jesus se batizou. E eram 2 ônibus, cada ônibus com 54 pessoas, um pastor, pastor Mário Levi num ônibus e o pastor Carlos no outro. E, enfim, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Maravilha. Eu, por incrível que pareça, eu ainda não conheço Israel. E já estamos agendados, eu faço o convite aqui para a de Lavô, para os parceiros de Lavô, o pessoal da FBNB, que quiser conhecer sobre uma ótica empresarial, nós vamos estar organizando uma missão empresarial para Israel no próximo ano, tá? Outubro do próximo ano, e você é nosso convidado. Muito bem. Com a Loop Brasil, para poder entender por que a Israel tem se tornado uma nação tão próspera e referência para o mundo todo. Ricardo, eu quero também dizer para você que eu, João de Lavô e a de Lavô Soluções Contábeis, estamos às ordens para ajudá-lo lá na Câmara Comércio e Indústria Ceará-Israel, porque me aposentei o ano passado da UFC e eu era professor de negócios num campus específico em TI, que é o campus de Quixadá. A Universidade Federal do Ceará tem um campus em Quixadá, para quem não conhece, que ele tem 6 cursos somente de computação. Maravilha. São sistema de informações, redes de computadores, engenharia de software, engenharia de computação, ciência da computação e design digital. Então, eu não sou da área de computação e eu lá era responsável pelas disciplinas chamadas complementares, né? Empreendedorismo, marketing, e-commerce, e-business, ética, direito e legislação, enfim. Então, todo esse arcabouço de disciplinas que vai complementar o aprendizado dos nossos egressos. E nós temos egressos lá dos cursos da UFC Quixadá que trabalham já para esse mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, China, né, e assim por diante. Eu queria só pontuar uma coisa aqui com relação ao seu João de Lavô. Ele é um cara que é extremamente
dado ao conhecimento, ele está o tempo todo aprendendo, é um cara que é referência, já lançou livro, é um cara que está o tempo todo se especializando, é referência não apenas na questão da contabilidade, mas como um homem de negócio. E ele falou de um aspecto que é importante. Para toda nação ser próspera, ela tem que ter um tripé que tem que estar bem alinhado e andar muito bem junto, que é inovação, tecnologia, juntamente com o setor acadêmico. Tá? A gente tem que dar as mãos para o setor da universidade, a gente tem que estar caminhando junto com o setor acadêmico, Perfeito. setor produtivo e o setor público. Isso é as grandes nações prósperas que nós conhecemos, desenvolvidas, elas têm esse tripé bem desenvolvido, e a gente espera que a parceria com Israel possa proporcionar isso para o estado do Ceará, que é tão pobre, que tem tanta demanda, assim, ainda tem tanta oportunidade de crescimento. Exatamente. Ricardo, a cultura israelense é reconhecida pela inovação e resiliência empresarial. Sim. O que as micro e pequenas empresas brasileiras e cearenses podem aprender com o modelo econômico de Israel? Bom, primeiro porque Israel surgiu que a inovação demanda da necessidade. Eu acho que o empreendedorismo aqui no Brasil, mais que qualquer outro lugar do mundo, ele surgiu mais por necessidade do que por oportunidade, né? Muito bem. Então, assim, lá, enquanto eles criam, enquanto alguns veem obstáculos, lá eles aproveitam esses obstáculos para criarem soluções. E isso é uma forma de que os grandes falam que você tem que fazer. Você tem que experimentar mais, errar menos e corrigir o mais rápido possível. Muito bem. Então isso é algo que você tem que levar para a sua vida. Você tem que experimentar sem medo de errar. Se errar, corrija rápido e colocar o seu negócio na trilha. Tá certo. Então essa cultura de colaboração que Israel tem é algo que o Brasil precisa aprender e muito, porque ao invés de competir por espaço, Israel pensa de uma maneira mais ampla, onde as pessoas possam criar um ecossistema em que todos crescem e que possa beneficiar a todos. Em vez de você pensar só no seu universo, só no seu umbigo, você tem que pensar no bem coletivo. E isso para mim, é a maior qualidade que Israel tem. Ela compartilha conhecimento e junta pessoas, agrega pessoas que queiram fazer negócio. Perfeito. E outra coisa, nunca tenha medo de errar. Por quê? Porque os erros não nos definem. É o título do meu livro 1 da trilogia O Poder dos Erros. Os erros não nos definem. Os erros não nos definem, que tá aqui, ó. Fazer logo o merchan. Os erros não nos definem. E isso também é uma cultura, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade de compartilhar os seus erros. Porque tem medo de julgamento, tem vergonha. Tem vergonha, ou então tem medo de expor sua ideia, achando que as pessoas... Tá tudo no livro, ó. Por favor, se você não adquiriu o legado dos erros, e os erros não nos definem. Exato. Então, assim, nos Estados Unidos, eles fazem questão de contratar pessoas que erraram, que fracassaram, que faliram. Por quê? Porque eles entendem que aquele erro fez com que ele se tornasse um melhor empreendedor. E você podendo compartilhar os seus conhecimentos, as suas ideias, você vai ver, de Lavor, que outros podem contribuir para o seu sucesso. Exato. Você não precisa carregar tudo sozinho, mas você pode realmente contar com a ajuda até de pessoas que você nem imagina, que você nem espera. Eu tô sendo até repetitivo um pouco aqui, mas Ricardo me lembrou aqui sobre essa questão. Tá na página 250 do livro, né? Olha aí. Há um conceito japonês chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro. Com ouro? Com ouro. Maravilha. Realçando as rachaduras ao invés de escondê-las. Para os mestres dessa arte, uma peça que já foi cortada e foi curada é mais valiosa do que uma que nunca se partiu. Assim somos nós, depois dos erros. É verdade. Isso aqui me incentivou a criar a página do livro 2, O Legado dos Erros. É justamente uma peça de cerâmica, né, japonesa. Olha só, agora que eu percebi. É uma peça de cerâmica que foi curada com ouro e ela, como nossos erros, a gente, quando a gente erra,
que reconhece o erro e que evolui com o erro, a gente melhora em todos os aspectos, né? Não, e aqui o subtítulo eu acho que diz tudo. Como as nossas falhas, elas constroem o futuro. Porque você não chega pronto, você se torna através da sua vivência, da sua construção e da sua jornada. Como é que você quer ser perfeito sem passar pelo erro? Exatamente. Então existem várias formas de você aprender. Número 1, através de conhecimento. Número 2, é errando. Número 3, é através do erro dos outros. Exato. Então isso aqui, é ouro. Eu já vou adquirir os meus quando eu sair daqui. Ricardo, quando se fala em educação empreendedora, tanto a Lupe Brasil quanto a De Lavor Editora e Educação acreditam no poder do conhecimento prático. O que ainda falta na formação dos líderes cearenses? Bom, uma das coisas assim que eu vejo é que as escolas elas ensinam muito a técnica, mas faltam conhecimento prático no dia a dia. Por exemplo, cultura empresarial, a questão de resiliência. Cultura relacional, né? Cultura relacional, comportamento e propósito, porque se você não souber se relacionar com o próximo, você pode ser o melhor funcionário de todos, o melhor colaborador de todos, mas você não vai para frente. E isso eu tenho conversa com grandes empresários, eles dizem exatamente isso. Ricardo, a gente não quer, o que adianta a gente ter o melhor talento se ele não sabe trabalhar em equipe? Exato. E isso são coisas que não se ensinam na teoria, é na prática, é na vivência, é você se relacionando com o outro. Exato. E isso é algo assim primordial. Então uma cultura bem desenvolvida, empresarial, você ter resiliência, você entender a importância do propósito, porque sem propósito, sem objetivo, você não consegue chegar em lugar nenhum. Perfeito. Você simplesmente fica no automático, e eu acho que falta e também falar sobre vendas, né? Exato. Que é fundamental, porque se você não... Uma vez eu aprendi isso logo que eu cheguei na faculdade, eu era apaixonado por design gráfico. Show. Aí eu chegava e só queria saber dos computadores, design e tudo. Aí o cara que nos abriu a porta na agência, que era até próxima à faculdade, ele chegou e disse: gente, técnica é importante, mas se você não tiver conexão, se você não souber se relacionar, você vai sempre ficar dependendo daquele cara que se vende melhor. Exatamente. Então, é um dos conselhos que eu recomendo. Aprenda técnicas de venda. Saia do seu espaço comum, da sua zona de conforto, para que você possa se relacionar e implementar com network de qualidade. Eu acho que faz toda a diferença. E quando você faz relacionamentos duradouros, seus negócios se tornam duradouros também. E também você se transformar só num excelente técnico, mas você precisa se transformar num empresário. E para ser empresário, você precisa liderar. Exato. E para liderar, a liderança é mais do que comando, é clareza, é propósito e é disciplina. Não é? Liderança, não necessariamente você tem que estar à frente de alguma empresa, mas liderar é você ter a noção que você é autogerenciável, que você tem que ter a visão de dono. Se você estivesse no lugar daquele empresário, como é que você poderia tomar a melhor decisão? Porque você pensando dessa forma, você vai estar inspirando outras pessoas e fazendo com que eles se tornem melhores líderes. Você vai ter pessoas melhores que você para trabalhar, e isso é um dos diferenciais. Exatamente. E você, Ricardo, eu o admiro muito, porque você liderou jovens empresários na Associação de Jovens, a AGE, né, de Fortaleza. Como você enxerga hoje o papel dos jovens empreendedores no desenvolvimento regional e nacional? Eu acho que os jovens, eles são grandes catalisadores das mudanças, né? Eles trazem energia, inovação, uma mentalidade aberta à colaboração, e isso aí é fundamental. Só que da mesma forma que o jovem tem essas qualidades, ele é muito impulsivo, imediatista. Então a gente precisa fazer essa conexão com mentores, né? Exato. E também com redes sólidas para que possam gerar negócios mais sustentáveis e prósperos. Eu acho que o jovem, a pessoa que sabe conduzir o jovem no caminho que ele deve seguir, que é até um princípio bíblico, eu acho que tem tudo para prosperar. Então você caminhar os jovens você saber que você vai estar aberto à mudança e principalmente se conectando com o que há de melhor no mundo e que está sendo compartilhado nos negócios. Com certeza. A juventude empreendedora é o combustível da transformação, mas precisa de direção, propósito e valores sólidos. Sempre. 3 pilares que vêm da fé e da ética cristã que compartilhamos lá na IPNJ. Né? É verdade. Ricardo, o network eficaz não é só sobre trocar cartões, mas sobre gerar resultados.
Como transformar conexões em negócios reais e sustentáveis? Bom, primeiro você tem que entender que o network ele tem que ser intencional, tá? Ele tem que ser contínuo. A partir do momento que você enxerga que o network é uma via de mão dupla, você passa a vislumbrar que todo negócio, que todo relacionamento gera negócio. Consequentemente, todo negócio gera relacionamento duradouro. Show. E isso é baseado na questão da confiança, na questão da reciprocidade, porque a partir do momento que você pensa no relacionamento ganha-ganha, aí todo mundo ganha. Isso é altamente salutar. Agora, quando você é areia de cemitério, que você só pensa em si. Areia de cemitério. Areia de cemitério. É aquele que chupa e que só ele ganha. Aí você pode até realizar um bom negócio, mas você só faz uma vez. E não é esse o propósito. Você pode pensar que é o seguinte, eu posso até ganhar pouco, Exato. mas eu quero compartilhar esse pouco com muitos. Eu sei que isso vai se tornar uma constância na minha vida. Exatamente. Network é sobre propósito compartilhado. Com né? propósito compartilhado. Exato. E ontem o Rabino ele falou isso Falou que é isso fundamental. muito claro. Eu achei maravilhoso que ele fechou com uma bênção que é fundamental. Quando você compartilha, você faz com que outras pessoas prosperem. E a partir desse ensinamento, você vê que o mundo se torna um lugar melhor a partir desse princípio. A partir de uma coisa bem simples e pessoal. Simples, fácil. Mas qualquer ato que a gente faz impulsiona, né? Isso. Essa energia próspera. Né? Quando você faz você tem esse espírito de abundância com o próximo e com as pessoas que você se relaciona, o mundo realmente prospera. Eu costumo dizer, pessoal, que contabilidade é a leitura da alma financeira da empresa. Como você, Ricardo, enxerga a importância dos números na tomada de decisão empresarial? Eu acho que é tudo. Eu acho que se você não souber decifrar os números, você está como se estivesse numa embarcação sem saber o destino dela, né? Então, os números, quando bem interpretados, eles orientam as melhores decisões estratégicas. E isso é fundamental, porque o empresário ele é muito intuitivo. Mas se ele não souber analisar aqueles dados, João do Lavor, ele realmente, uma hora dá certo, mas ele estanca no teto. Exato. Ele chega num limite e ele vai precisar de pessoas que consigam fazer essa análise dos números. Isso é fundamental. Ele vai terceirizar? Sim, até às vezes sim, mas ele precisa entender do que o negócio dele faz parte, né? Exatamente. Porque, por exemplo, ele pode até ter pessoas melhores que ele no negócio, mas ele precisa saber exatamente o que aqueles números significam, e isso é fundamental. Se você não souber analisar, você está perdido. E eu sempre digo lá de Lavor que eu quero pessoas comigo que sejam mais competentes do que eu. Total. Porque isso é prosperidade. Só existe prosperidade quando a gente não tem medo de ensinar, de trocar o seu conhecimento por outro. Por exemplo, esse relógio aqui, se eu der esse relógio para o Ricardo, eu vou ficar sem ele. Mas eu vou ficar sem ele. E se eu der meu conhecimento para o Ricardo, ele fica com conhecimento e eu fico também. Exato. Então, é uma coisa compartilhada. Isso aí é que a gente chama da bússola da prosperidade, né? E você pontuou algo bem. Ele me deu um bem desejável, um relógio que é muito bonito, por sinal, mas a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu vou ter as ferramentas necessárias para poder comprar outros relógios. E para multiplicar, também esse aprendizado. Exatamente. A ideia é essa. Ricardo, Israel é referência em startups e inteligência artificial. Que oportunidade você vê para integrar a contabilidade inteligente e a tecnologia no ambiente empresarial cearense? Eu vejo, assim, um oceano de oportunidades, né? Primeiro porque hoje em dia você tem que estar apto a tomar as melhores decisões de uma maneira mais rápida. Só que você não vai fazer essa tomada de decisões com base na pressa. Só que a IA, ela vai ter a integração com a contabilidade que vai permitir que você tome decisões mais assertivas e mais rápidas. Consequentemente, você vai saber melhor o rumo com relação à questão do fluxo de caixa, com relação à questão da análise de riscos. Então, a inteligência artificial tem tudo para colaborar, não para tirar emprego de ninguém, mas para cooperar com o empresário e com a contabilidade, né? Porque em nenhum momento a contabilidade vai acabar por conta da inteligência artificial. Exato. E nem outras profissões que as pessoas estão tão temorosas aí achando que vai acabar, mas você vai se permitir fazer essa análise mais assertiva. Isso é fundamental. A contabilidade é uma ferramenta que ajuda o empresário a sanar muitos problemas, mas, acima de tudo, dar o direcionamento e pautar para onde ele deve prosseguir. Exatamente. A contabilidade, por exemplo, vive um processo de resolução silenciosa, né? Sim. A transformação de dados em inteligência.
Na verdade, o que nós ensinamos para as inteligências artificiais que estão brotando aí à vontade, o que a gente faz é ensinar para essas inteligências artificiais, para esses softwares, para esses robôs, ensinar o que fazer de tarefa repetitiva para economizar o nosso tempo. E o nosso tempo do ser humano é para a gente ser mais humano, é para a gente analisar mais dados, é para a gente prosperar como gente, como vida realmente, né? E isso é outro diferencial que a de Lavô Contabilidade tem. Ela sabe analisar a real necessidade do cliente. Ela deixou de estar muito no operacional, ela soube evoluir com os anos, mas acima de tudo ela soube estar estrategicamente ao lado do cliente, para justamente entender as demandas. Isso é evolução. É uma empresa de 25 anos, de mais de 25 anos, que desponta na vanguarda do seu relacionamento com os clientes para entender a demanda. O que ela pode ajudar, como é que ela pode se tornar um hub de negócios para que ele possa evoluir cada vez mais. E a nossa ideia, eu sou muito abençoado, eu sempre digo o quanto Deus nos abençoa, né? Por eu ter duas filhas e sócias, né? A Emanuela Lavô e Rosita Lavô. Todas duas estão no negócio, Todas duas estão no negócio, então praticamente a gente já fez a sucessão lá. Já? Elas são minhas patroas, né? Patroas. Elas são minhas patroas. Ou pelo menos querem, né? Mas são elas que mandam em tudo agora. Mandam em tudo, exatamente. Então, eu tô lá só para ajudá-las a atender melhor, a captar mais pessoas, e tô nessa vibe aí de network, né? Tô participando agora, não sei se você sabe, do BNI, que é o Business Network International. É fundamental. Tô lá no grupo do Eusébio, né? Inclusive, sou vice-presidente do grupo. E tô lá às suas ordens, do BNI. Eu quero até convidá-lo para um café. Vou, com o maior prazer. Semanal, que são todas quarta-feiras. Mas, enfim, então eu tô mais nessa parte aí, mais Rosita e a Emanuela, elas estão muito empenhadas, tanto na parte interna da empresa de soluções contábeis, como também na parte externa, na parte de marketing. Ricardo, em tempos de economia instável, como o empresário pode usar dados contábeis e network estratégico para minimizar risco e identificar novos mercados? Eu acho que com informação e relacionamento. Por quê? Porque os dados mostram onde a empresa está. E o relacionamento, onde você precisa ir, que eu já pontuei aqui mais cedo. Quando você combina análise de mercado com conexões estratégicas, você cria um ambiente de expansão. E é isso que a Loop proporciona, né? Alinhamento dessa análise de dados de mercados com relacionamentos estratégicos que abrem portas e oportunidades. Então, quando você entende que você pode conciliar esses dois dados, análise de mercado e relacionamentos estratégicos, você entende, você compreende que a sua empresa ela vai crescer com o tempo, e é uma consequência de uma análise bem feita desses dois fatores. Muito bem, ótimo. Ricardo, a de Lavô Soluções Contábeis completou agora, dia 20 de outubro, 26 anos. Em 1999, eu criei a de Lavô, e o nosso primeiro cliente, como eu falei, foi a FBNB. E eu lembro que a FBNB me vendeu um computador usado, um 286 usado. Ó. Eita, um PC 286. Um PC 286 usado ainda. Windows 93 ou 95? Não, era o DOS ainda. Ainda era o DOS? Era o DOS. Porque o Windows 95 já tinha surgido. Já. Vou primeiro o Windows, mas tinha surgido, mas não tinha chegado, não tinha sido tão divulgado aqui no Ceará, principalmente, e na Paraíba, aqui no Nordeste. Mas, enfim, então eu sou muito grato à FBNB por esses insights, e eu lembro que o nosso primeiro programa, vou fazer uma propaganda aqui, do meu professor José Carlos Forte, né? Então, a Forte Tecnologia... Você foi aluno dele? Fui aluno na UES do Zé Carlos. Ele é uma referência aqui no Ceará. E Zé Carlos é da nossa igreja, né? É da nossa igreja da IPNJ. E dizer para o Zé Carlos que eu uso a Forte desde aquela tela vermelha no DOS. Era uma tela vermelhona no DOS, né?
Então é muito bacana a gente lembrar dessas coisas, né? E na sua visão, o que diferencia uma empresa que sobrevive de uma empresa que evolui no longo prazo, em décadas? Entendi. Eu acho que é fundamental o empresário saber se reinventar sem perder a sua essência. E a Dilavô, ela é um exemplo disso, porque ela manteve seus valores ao longo da sua história, ao longo da trajetória, desde 99, mas sem perder a noção de que se renovar, modernizar seus processos, modernizar seu dia a dia com tecnologia, com inovação, é fundamental para que você possa se manter competitivo e cada vez mais ativo no mercado de trabalho. Então, assim, um outro ponto que eu acabei ponderando aqui é justamente colocar o cliente no centro da questão. A Dilavô, ela tem que entender, e qualquer escritório de contabilidade, e isso vocês já fazem com maestria hoje, que vocês se tornam um hub de conexões. A gente teve em 2023, se não me engano, lá em Santa Catarina, onde a gente teve na Ocitec, não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar, já. É uma das maiores empresas de contabilidade de Santa Catarina. E o Zé Carlos, que é o fundador de lá, que já foi o presidente do Figueirense e tudo, ele falou algo que chamou muita atenção. Você tem que oferecer algo para o seu cliente que ele tenha todas as demandas supridas num só local. Exato. Isso, todo escritório de contabilidade, ele precisa entender que a realidade é essa, que você não pode ser apenas um escritório de contabilidade. O cliente, ele tem que se sentir à vontade para encontrar demandas na área jurídica, administrativa, financeiro, tributária, tributário, tudo num só lugar, para que ele possa se sentir cada vez mais à vontade e dizer o seguinte: poxa, a Dilavô, ela realmente é um parceiro que contribui para o crescimento da minha empresa. Exato. E isso eles já despontam na vanguarda. Hoje eles já é um dos diferenciais da Dilavô Contabilidade. E eu sei que são 25 anos, mas eu creio que vão ter mais 25, com as filhas, com as netas, e o seu Lavô tudo acompanhando lá de cima, só dizendo assim: é isso aí, minha equipe, vamos pra cima. Em empresas que olham assim, elas pensam no legado. Eu penso no legado. Não, é fundamental. No legado. As empresas, elas são feitas para perdurar e não apenas para sobreviver. Né? Isso é outro diferencial da Dilavô Contabilidade. Por isso que tem um empresário contábil aqui do Ceará que diz o seguinte: quando você tem um escritório de contabilidade, quando você morre, o escritório vai com você no caixão. Quando você tem uma empresa de contabilidade, quando você morre, a empresa fica aí por séculos e séculos, né? Então, a minha ideia é que a Dilavô Soluções Contábeis continue aí, perdure aí por muitos e muitos anos. É verdade. Ricardo, você acredita que o contador do futuro será também um curador de negócio, conectando investidores, fornecedores e empreendedores? Algo que você já faz na Lupe Brasil? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente oferece para os nossos clientes e empresários. O que acontece? A contabilidade, ela tem que gerar conexões que criem impacto, negócios de valor, né? Negócios reais e que possam realmente ser mais, como é que eu posso dizer, recorrentes na sociedade. Exato. Então, se ele compreender, tiver noção de que o papel dele vai além, ele tem tudo para ser um agente transformador, não apenas empresarial, mas da comunidade como um todo. Assim a gente possibilita formar melhores empresários, melhores empreendedores e, consequentemente, toda a nação se torna mais próspera com isso. Show de bola. Ricardo, se você tivesse que dar um conselho a um jovem contador ou empreendedor que quer expandir internacionalmente, qual seria o primeiro passo? Quais são as oportunidades para contadores como eu, João Dilavô, que já vem trabalhando com micro e pequena empresa cearense há décadas, desde que me formei em 1984, isso lá na Câmara Ceará-Israel. O que é que você tem de oportunidades para contadores e empreendedores? Eu acho que, se você olhar para a vida desse homem, você vai perceber que ele é uma referência de aprendizado contínuo. O seu Dilavô, ele não se acomoda apenas com o dia a dia, com a rotina, ou ele acha que ele já sabe demais, muito pelo contrário. Ele está sempre buscando agregar conhecimento, então o aprendizado contínuo é a primeira coisa. Uma vez eu aprendi de um intelectual que ajudou a fundar a AGE, o Kleber Aquino, que ele fala o seguinte, que você tem que ser capaz de atuar.
local, mas com pensamento global. Você tem que estar antenado nas melhores iniciativas, ter insight do que as empresas que hoje são referências estão fazendo, não com relação a aplicar apenas a tecnologia que está aí, acessível a todo mundo, mas principalmente quais são as melhores práticas de gestão que você pode aplicar na maneira prática. E quando a Loop ela proporciona essas imersões de negócio, a gente quer com que o empresário aprenda a expandir a sua visão empreendedora. Quando, por exemplo, você vai para uma Argentina da vida fazer um mero turismo, ou então fazer algo assim simples, que não seja atrelado ao mundo dos negócios, quando você volta, você já começa a enxergar o povo mais feio aqui no Brasil. Possibilidade. Você acha a sua cidade mais suja. Por quê? Porque você passa a ter referencial. Então, quando você participa dessas imersões de negócio, você aprende tudo. Você passa a ter um referencial global. E o maior benefício que eu digo que acontece quando as pessoas participam de uma imersão de negócio é que você tira a visão limitada aqui e você passa a ser 360. Porque você tem contato com empresários que hoje estão despontando e que, assim, saibam fazer conexões de qualidade, saibam se relacionar. Eu acho que tem pessoas que ficam muito limitadas assim, eu não vou me aproximar do empresário tal porque é por interesse. Todos nós, todo relacionamento é de alguma maneira tem um interesse. Tem um interesse, seja pela companhia, seja pela risada, seja por alcançar algum negócio, mas isso não necessariamente significa que ela não possa se tornar um relacionamento de qualidade, um relacionamento duradouro. E útil, né? E útil, porque os negócios são a consequência. Como a gente compartilhou aqui. Se as pessoas entendem que o relacionamento é uma via de mão dupla, elas entendem que os negócios se tornam relacionamentos duráveis e de longo prazo. Show. Ricardo, para encerrar, qual é a mensagem de legado que você quer deixar como empresário, presidente da Câmara Ceará Israel e promotor de conexões entre mentes brilhantes? Eu acredito que se você tiver acesso a... Uma vez eu li muito nesses livros de empresas, né? Grandes empresários como você, que você tem que estar cercado de pessoas melhores que você. Melhores que você. E uma coisa que eu não tenho o menor pudor ou medo é de estar numa roda de grandes empresários onde eu me sinto menos qualificado do que os demais. Até porque toda a trajetória, a caminhada, se eles chegaram até ali é porque eles passaram por uma curva, por dificuldades que hoje eu e você estamos passando. Exato. Então, assim, você não tem que se diminuir em nada, muito pelo contrário, você tem que estar com a mente aberta e o coração aberto para absorver de pessoas como o seu de Lavô, que acrescentam no dia a dia, que tenha muito a contribuir, que você tenha a oportunidade de estar perto, aprendendo no dia a dia, porque se ele chegou até aqui, ele não é nenhum extraterrestre, você pode crescer também, e é uma referência não apenas no mercado do Ceará, como no mundo, porque ele é acostumado a viajar, é um cara líder, é um cara culto, não apenas na parte das ferramentas empresariais, mas está sempre aprendendo e está sempre melhorando como pessoa e como empresário. Então você não pode deixar a roda parar, você sempre tem que estar nesse aprendizado constante. Se você se permitir isso, eu tenho certeza que você vai longe. Muito bem. Ricardo, você sabe por que esse globo aqui? Porque eu sou muito sonhador e gosto de viajar, já viajei muito e quero viajar bem mais ainda. Com certeza. Então, e outra coisa, quero viajar inclusive junto com você, se Deus quiser, vamos. Nessas missões aí e ajudá-lo. Eu tô vendo aqui que o próximo ano já tem Portugal, China, Israel, Estados Unidos. Tamo junto. Você vai comigo em todas. Tamo junto, se Deus quiser. Ricardo, há viagens que mudam o corpo e há viagens que mudam a alma. No De Lavô Cast 017, que é esse episódio, tive a honra de conversar com um irmão em Cristo, empreendedor e líder visionário, Ricardo Dreher, publicitário, fundador da Loop Brasil e atual presidente da Câmara Comércio e Indústria Ceará Israel. Mas, mais do que títulos, o que nos une é algo muito mais profundo, a crença de que empreender também é uma forma de servir. Verdade. E que cada missão, seja empresarial, seja espiritual ou educacional, é uma jornada de transformação. A conversa com o Ricardo Dreher me fez revisitar uma lembrança de 1992,
quando participei de uma das experiências mais marcantes da minha vida profissional. A parte prática do Programa de Desenvolvimento de Gerentes do Banco do Nordeste do Brasil S.A., o BNB. Foram 512 horas de aprendizado, entre teoria e prática, com uma imersão que me levou a Petrolina, no Pernambuco, e a Juazeiro, na Bahia, e ao Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Aquela jornada há mais de 30 anos foi o meu primeiro contato com o conceito de missão empresarial, ainda que esse termo não fosse usado na época. A primeira missão, o semiárido, que deu certo. Em agosto de 1992, quando cheguei a Petrolina e Juazeiro, o sertão parecia outro mundo. A Caatinga convivia com o verde vivo dos parreirais e manguezais irrigados. Visitamos fazendas modelo como a Fazenda Milano, vinícolas de renome nacional e exportadoras que já despontavam no mercado europeu. Mas o que mais me impressionou não foi apenas a produção, e sim a visão estratégica por trás dela. O perímetro irrigado Nilo Coelho, com sua tecnologia de irrigação pressurizada e sua rede de apoio aos colonos, era uma aula viva de planejamento, política pública e inovação. Tudo aquilo foi possível graças ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que eu ouvi ontem o representante do Banco do Nordeste falar sobre o FNE, que eu ajudei a financiar muito no Banco do Nordeste. Um mecanismo criado pela Constituição de 1988 e administrado pelo Banco do Nordeste. Eu era testemunha ocular de como a economia regional podia florescer quando havia crédito, conhecimento e propósito. Vi na prática que muitos teóricos só descreviam, né? O desenvolvimento sustentável começava quando a dignidade encontrava a produtividade. E foi nessa época que aprendi algo que carrego até hoje. Gerir é também uma forma de educar. Cada colono irrigado tem na sua terra um empreendedor em potencial. Cada contador orientando o crédito era um educador financeiro. E cada missão técnica, como a que fizemos, era um embrião do que hoje chamamos de missões empresariais internacionais. De Petrolina a Tel Aviv, a nova geração de missões. Mais de 3 décadas depois, o conceito de missão ganha novos contornos e é justamente aí que entra Ricardo Dreher. Ele representa uma nova geração de líderes que entenderam que as fronteiras da aprendizagem se expandiram. Com uma empresa, como sua empresa, a Loop Brasil, Ricardo tem a possibilidade de levar empresários brasileiros a conhecer ecossistemas de inovação pelo mundo. De Israel ao Vale do Silício, de Portugal a Dubai, em jornadas que unem formação, relacionamento e visão de futuro. Essas missões empresariais modernas são o que poderíamos chamar de universidades vivas de empreendedores. Verdade. Cada visita é um laboratório de ideia, cada conversa é uma aula e cada cidade se torna uma metáfora do mundo que estamos construindo. Sobre tudo isso que Ricardo já falou. Ricardo Dreher pode dizer que ninguém volta o mesmo depois de ver uma startup israelense transformar a água do deserto em energia. E eu compreendo isso perfeitamente, porque eu também não voltei o mesmo de Petrolina em 1992. Em 2017, eu fui com minha filha Emanuele numa viagem religiosa a Israel, que já mencionei aqui nesse episódio. Inclusive com mais de 100 irmãos da nossa igreja IPNJ. Onde eu e Ricardo congregamos. Lá, além das visitações religiosas, também vimos nos desertos muitas estufas com vários tipos de plantações na irrigação chamada de gotejamento. Israel hoje é o epicentro global da inovação aplicada. Um país pequeno, cercado de desafios, de guerras, inclusive com os vizinhos, que entendeu que o conhecimento é o recurso natural mais poderoso. Verdade. E quando vejo o Ceará se aproximando de Israel por meio da Câmara de Comércio e Indústria Ceará-Israel, liderada por Dreher, percebo um ciclo de completudo, né? A missão que começou no semiárido nordestino agora atravessa oceanos. Verdade. Missões que geram propósito. Enquanto conversamos aqui no estúdio da Zona Mídia e Marketing, o 544 Office,
percebi que tanto eu quanto o Ricardo acreditamos em algo raro hoje, o empreendedorismo com propósito espiritual. Não é sobre lucro pelo lucro, é sobre usar a inteligência de negócio como instrumento de transformação humana. Ele, como líder do Ministério Atos, vê o palco como espaço de evangelização. Eu, como contador e educador, vejo a empresa como campo missionário. Essas visões se complementam. Ambos nascem do mesmo princípio. Fé e trabalho não se separam, se multiplicam. Verdade. O que o Atos faz com arte, a de Lavor faz com contabilidade. O que a Lupe faz com network, o BNB fez com crédito e capacitação. Maravilha. Tudo isso é missão, porque missão é o ato de servir através do dom que Deus nos deu. A ponte entre fé, economia e inovação. As missões empresariais que Ricardo Dré pode conduzir hoje será para Tel Aviv, o Silicon Valley, Lisboa, Dubai, tem um traço comum, o desejo de formar líderes conscientes. Ele entende que conhecer novos ecossistemas não é turismo corporativo, mas teologia prática da gestão. Aprender com quem faz, questionar modelos e repensar estratégia e voltar transformado. Em 1992, eu vi isso de outro modo. Quando o BNB levou seus futuros gerentes a Petrolina e Juazeiro, a ideia era justamente ver para compreender. Hoje, o que Ricardo Dré faz é ver para transformar. As duas gerações, separadas pelo tempo, falam a mesma língua, a língua das missões que constrói futuro. Quando o Banco do Nordeste investiu no semiárido, apostou que era possível produzir riqueza onde havia só seca. Se Ricardo Dré levar empresário a Israel, é apostando que é possível criar inovação onde antes havia escassez. Ambos os movimentos nascem do mesmo DNA, fé em Deus, fé no trabalho e fé nas pessoas. A lógica do deserto, de Canaã ao sertão. Israel e o Nordeste têm algo em comum. Sabe que o que é prosperar no deserto. Tanto em Canaã quanto no sertão cearense e nordestino, milagre é o mesmo que fazer brotar vida onde parece impossível. O Vale do São Francisco, irrigado pela engenharia humana e pela esperança de um povo, é o espelho físico da promessa espiritual. E quando Ricardo Dré fala das missões empresariais para Israel, eu ouço ecos do mesmo sonho que motivou os engenheiros, técnicos e gerentes do BNB décadas atrás. Fazer do impossível um projeto viável. E é simbólico que a Câmara Ceará-Israel tenha nascido justamente no tempo em que o Brasil precisa reconectar fé e desenvolvimento. Porque o que falta ao nosso país não é recurso, é direção. E missão é isso, encontrar o caminho que une o céu da visão com a terra da execução. Então, isso é o aprendizado que chegamos depois dessa minha missão. Em 1992, eu estava lembrando aqui. Foram quantas pessoas lá? A nossa turma eram 35 pessoas, 35 gerentes. Né? E vale ressaltar que o BNB é uma das instituições que fornece... E que mais investe em educação para os seus funcionários. E realiza esse tipo de operação para que seus funcionários também possam ter uma visão contemporânea de mundo mais dinâmica, mais próspera. Exatamente. Missões que não terminam, né? Enquanto encerrávamos o episódio, fiquei pensando no quanto o termo missão percorreu a minha vida. Do programa de formação do BNB em 92, às missões internacionais da Lupo Brasil em 2025, tudo parece fazer parte do mesmo chamado, usar o conhecimento para servir. Ricardo Dré, com sua energia e sensibilidade, está abrindo caminhos que unem fé, negócios e inovação. Eu, como contador e educador, continuo acreditando que a verdadeira alta performance começa na alma. E juntos, como irmãos em Cristo, na IPNJ, seguimos conectando vidas, ele com o teatro e as viagens, eu com os números e os livros. A geografia muda, mas o propósito permanece. De Petrolina a Tel Aviv, de Juazeiro ao Vale do Silício, de Fortaleza ao mundo, o que levamos é o mesmo evangelho do trabalho bem feito, da generosidade e da visão de futuro.
porque no fim toda missão que nasce da fé termina em gratidão. E o Globo no De Lavor Cast 017 é exatamente isso, uma celebração de tudo que Deus pode fazer quando coloca dois visionários no mesmo caminho. Um com o olhar da contabilidade, o outro com o coração do network, ambos servindo a um único propósito, iluminar o mundo com o propósito, ética e esperança. Agora, eu quero convidá-lo, Ricardo, quero fazer um convite aqui para você fazer as suas considerações finais. E antes desse convite, eu quero passar para você um mimo do De Lavor Cast, para o meu amigo e irmão Ricardo Dré, uma canecazinha para você tomar seu cafezinho. Agradeço demais. Muito obrigado. Aqui, você ainda ganha um mimo. Além de ser muito bem tratado aqui no estúdio, na De Lavor Cast, você ainda ganha mimo e agrado, né? Então, isso é a certeza que eu virei mais vezes, que fui muito bem tratado, fico muito bem à vontade, que estou entre amigos. Mas, assim, todas essas palavras que o De Lavor, meu amigo, compartilhou de forma generosa ao meu respeito, e que existe uma convergência na questão do propósito, é o que Max Weber falava no livro Ética Protestante e a Alma do Capitalismo. E o espírito do capitalismo. Muito bom. Você enxerga o seu trabalho não como apenas uma ferramenta, mas como um propósito de vida. E quando você entende que o seu trabalho faz parte do seu propósito, você consegue ser uma ferramenta, bênção de luz no mundo. E isso é vital, e isso é primordial para que você não enxergue, não entenda que trabalhar é um fardo. Pelo contrário, trabalhar é uma bênção. E se você estiver alinhado com o seu propósito, eu acredito que você vai ter essa noção de que você vai além, que você pode contribuir dando o seu melhor, sempre procurando prosperar, entrar na linha da prosperidade, que é o que o De Lavor faz há mais de 30 anos, ele falou de 92, mas a partir do momento que ele começou a trilhar a jornada dele, do conhecimento, do aprendizado, do trabalho, ele pôde colocar o pé direito e começar da maneira certa, influenciando, incentivando, inspirando pessoas através do conhecimento e através do trabalho árduo, que é unindo propósito com vocação. Ricardo, se você quiser também, pode disponibilizar suas redes sociais da Câmara Ceará Israel, pode indicar algum livro, algum filme, algum vídeo que você achar interessante. Não, livro, se eu não indicar os meus, aqui ó, esses dois aqui eu já indico, do De Lavor, entendeu? Os erros não nos definem, os legados dos erros, porque a melhor maneira de se aprender é com quem chegou lá. E eu tenho muito a aprender com você, que é um amigo, que é um parceiro, que é um homem de negócio, referência. Mas assim, se você quiser saber mais das redes sociais da Lupe Brasil, acompanhe no Instagram, através, eu sou Lupe Brasil. As redes da Câmara é CCI, Câmara de Comércio e Indústria Ceará Israel. E a gente vai estar lançando o site com inovações, com notícias, com conexões. Se você de repente quiser fazer parte da Câmara, você é muito bem-vindo. Eu vou estar disponibilizando aqui para o seu De Lavor e para o pessoal do De Lavor Cast, as nossas redes sociais, para que você possa interagir com a gente. A gente tem o maior prazer em realmente unir, ser ponte, agregar. Então, conte conosco da Câmara de Comércio e Indústria Ceará Israel, conte conosco da Lupe Brasil, nós estamos aqui para ajudar você a crescer cada vez mais no caminho da prosperidade. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um episódio do De Lavor Cast. E que episódio! Hoje tivemos o privilégio de conversar com um irmão, um amigo e um líder de visão rara. Ricardo Dré, publicitário, empreendedor, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Ceará Israel. E, acima de tudo, um homem de fé, servo de Deus e inspirador de pessoas. Nosso bate-papo de hoje foi uma verdadeira aula de propósito e liderança. Falamos sobre negócio, mas também sobre valores. Falamos de futuro, mas sem esquecer as raízes. E é por isso que o De Lavor Cast existe. Para ser esse espaço onde a fé encontra a estratégia, onde a contabilidade se alia à criatividade e onde o conhecimento se transforma em sabedoria aplicada. Ricardo nos mostrou que missão empresarial não é apenas viajar para conhecer empresa, mas sim viajar para conhecer pessoas, cultura e propósitos. E, de certa forma, revivi com ele parte da minha própria história, quando lá em 1992
Participei do Programa de Desenvolvimento de Gerente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., no qual aprendi que desenvolver-se é servir. Naquele tempo, as missões aconteciam no sertão. Hoje, elas acontecem no mundo. Mas a essência é a mesma: aprender, compartilhar e transformar. Agradecemos ao convidado Ricardo Dré, em nome de toda a equipe do De Lavor Cast, do nosso público e também da minha família, que quero expressar a minha gratidão pela sua presença, pela sua clareza e pelo seu testemunho. O seu exemplo mostra que é possível ser inovador e ético, empresário e missionário, profissional e discípulo, tudo ao mesmo tempo. Obrigado por compartilhar conosco essa visão ampla de mundo e de fé. Que Deus continue abençoando o seu trabalho à frente da Câmara de Comércio e Indústria Ceará-Israel, multiplicando seus resultados e inspirando novas parcerias entre empresários cearenses e israelenses. E que a Lupe Brasil siga sendo esse instrumento de aprendizado coletivo, de conexões significativas e de viagens que ampliam horizontes e corações. Foi uma honra recebê-lo e quero registrar aqui o meu respeito pela sua trajetória, pela sua liderança e, acima de tudo, pela sua coerência entre o que fala e o que vive e o que crê. Agradecimento aos patrocinadores. Um programa como o De Lavor Cast não se sustenta apenas de ideias e entrevistas. Ele se sustenta de parcerias sólidas e propósitos alinhados. Por isso, quero agradecer de coração aos nossos patrocinadores oficiais, que acreditam na missão de difundir conhecimento, ética e desenvolvimento humano através da comunicação. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, nosso primeiro agradecimento como uma forma de que vocês, como instituição, representam com dignidade o compromisso de todos os funcionários do BNB. Tem aqui a nossa parceria fundamental na defesa do desenvolvimento regional. A De Lavor Soluções Contábeis, que estamos há mais de 26 anos trabalhando e transformando a contabilidade tradicional em contabilidade estratégica e consultiva. E a mais nova, De Lavor Editora e Educação, que a gente comunga conhecimento, ética e propósito. No sentido de que, com a mesma gratidão, agradeço por este mais um episódio do De Lavor Cast. E na nossa impressão, educar é iluminar. A gente precisa ser luz e sal neste mundo, né? O tempo todo. E temos aqui conteúdos de qualidade sobre empreendedorismo, inteligência artificial, psicologia, fé e ética. E uma palavra final, para encerrarmos esse capítulo, é como fechar um ciclo de aprendizado e abrir outro de inspiração. O De Lavor Cast, número 17, com Ricardo Dré, nos lembrou que o empreendedorismo é uma forma de missão. Verdade. E que o trabalho, quando feito com propósito, pode ser instrumento de fé e de impacto social. Nós falamos de Israel e do Ceará, mas no fundo falamos da mesma coisa, de povos que aprenderam a vencer o deserto com visão e perseverança. E se há uma lição que fica é esta: a prosperidade começa quando entendemos que servir é a forma mais elevada de liderar. Que cada ouvinte, espectador e leitor do De Lavor Cast leve essa mensagem para a sua vida. Não importa o tamanho da sua empresa ou o ponto de partida da sua jornada. O que importa é o propósito que você caminha. Agradeço o apoio à equipe do Grupo Zona Mídia e Marketing, o 544 Office, que nos acolhe com excelência, e ao público que nos acompanha fielmente, episódio após episódio, acreditando no poder da palavra, da fé e do conhecimento. Eu sou o João de Lavor, contador, educador e eterno aprendiz. E este foi o De Lavor Cast 017, Missões Empresariais, Fé e Futuro, com meu irmão e amigo Ricardo Dré. Até o próximo episódio e lembre-se, o propósito é a alma do trabalho e a fé o motor que nos move. Muito obrigado. De Lavor Cast.
de Lavocast.